eu quero, meus irmãos, trazer uma reflexão bíblica, tomando por base este texto que fora lido. Convido-vos para permanecerem com as vossas Bíblias abertas no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São Lucas, no capítulo 1. Leiamos apenas o versículo 13. Esse texto me veio ao coração e eu quero tomá-lo por base e transmitir uma palavra da parte de Deus para os vossos corações. O versículo 13 nos diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Meus irmãos, com base neste texto, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus, submetendo-me ao seguinte tema: a perseverança na fé em meio às dificuldades. Amém? A perseverança na fé em meio às provações ou dificuldades. Quando paramos para observar este texto ora lido, do capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu o evangelista São Lucas, nós vamos perceber que aqui está o registro do precursor de Jesus. O evangelista São Lucas, ele é o único que traz alguns detalhes, inspirado pelo Espírito Santo. Ele narra o nascimento de João o Batista, bem como alguns momentos e alguns fatos importantes que antecedem o nascimento do precursor João Batista, do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele faz uma conexão muito interessante entre Isabel, a mãe de João, e Maria, a mãe de Jesus. E quando paramos para observar a partir do versículo 5, a biografia deste casal, Lucas, ele começa apresentando-nos um casal, Zacarias, o sacerdote, e Isabel, a sua esposa. E é interessante, irmãos, porque Lucas, ele faz questão de mostrar-nos de que Isabel, ela era da linhagem de Arão, ela era da descendência de Arão, e era um privilégio um sacerdote casar com uma mulher que vinha direto da descendência ou da família de Arão. Zacarias teve este privilégio, e o texto nos mostra, queridos, que o ministério deles era um ministério legítimo. E observando um pouco os detalhes que o escritor aponta, percebemos de que este casal, eles eram exemplos no meio da sua geração. Este casal, eles pregavam tanto aos ouvidos, bem como eles pregavam aos olhos daqueles que os viam, porque pregar aos ouvidos é uma coisa, agora pregar aos olhos somente com um exemplo. E o texto nos diz que eles eram justos e viviam irrepreensivelmente. Eles eram um exemplo. E observe, queridos irmãos, que o escritor aponta, mesmo sendo eles justos perante o Senhor, perante Deus, vivendo irrepreensivelmente, como diz o versículo 6, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas o versículo 7 nos mostra uma dificuldade, uma impossibilidade que eles vivenciaram. O versículo 7 do capítulo 1 nos diz que eles não tinham filhos, e a razão deste casal não ter filhos era que Isabel, a esposa do sacerdote Zacarias, ela era estéril. Isabel era
estéril. E o escritor ainda vai mais além, e já eram de idade avançada. E depois que Lucas mostra-nos estas informações, meditando e refletindo aqui, nós conseguimos identificar algumas lições preciosas. Em primeiro lugar, a justiça não nos isenta das provações. A justiça não nos isenta das provações. O texto nos diz, no versículo 6, que eles eram justos. Perante quem, irmãos? Perante quem? Perante o Senhor. Eram justos diante de Deus. Mas mesmo assim, eles enfrentaram, eles vivenciaram a dor da esterilidade, que era uma grande vergonha em sua época, em sua cultura. E isto nos aponta, nos ensina, nos direciona que tanto o justo, tanto aquele que é fiel a Deus, como também aqueles que são infiéis, aqueles que não servem a Deus, todos podem enfrentar dificuldades e provações. A justiça não garante uma vida livre de dificuldade. Deus permite que passemos, que enfrentemos provações, não como punição, mas como algo que faz parte do seu propósito soberano. E aqui nós aprendemos que as provações, elas atingem a todos, tanto justos quanto injustos enfrentam provações nesta vida. As provações atingem a todos, a diferença é que cada um reage de forma diferente. Os justos, no caso aqui, que estão sendo apresentados pelo evangelista São Lucas, como eles reagiram, mesmo diante desta provação, mesmo diante desta impossibilidade. Os justos reagem perseverando na fé, mesmo enfrentando dificuldades, mas eles permaneceram servindo a Deus fielmente, seguindo a vontade de Deus e fazendo aquilo que Deus os chamou para fazer. Permaneceram firmes em sua fé. Enquanto os justos permanecem firmes na fé, os injustos, quando passam por dificuldades e provações, podem se desesperar, podem acusar a Deus, podem afastar-se do Senhor, mas permitam-lhe dizer nesta tarde que as provações e até mesmo o sofrimento, em muitos casos, é o caminho, é o pavimento que levam muitos injustos para se arrependerem dos seus pecados e alcançarem a salvação em Deus. Na vida do crente que ora, na vida do crente que confia em Deus, na vida do crente que busca o Senhor, a impossibilidade não é um motivo, não é uma razão para nos afastarmos do Senhor e daquilo que Ele estabeleceu para a nossa vida. Ao contrário, a impossibilidade aqui, ela pode ser transformada em perseverança na fé. E quando paramos, meus irmãos, para observar o contexto histórico, cultural, nós vamos perceber de que não ter filhos naquela época, dentro da sociedade que eles viviam, era um grande infortúnio. Não ter filhos neste contexto, principalmente para um casal de idade avançada, era percebido por muitos como algo de extremo sofrimento, um sinal do desfavor divino e uma vergonha perante as pessoas. Talvez seja por isso que o evangelista Lucas nos mostra que Zacarias, mesmo sendo sacerdote, ele não morava em Anatote. Anatote era uma espécie de condomínio sacerdotal. Ficava localizada a cerca de 6,5 km de Jerusalém, e ali moravam, residiam todos os sacerdotes com os seus familiares. Mas no caso de Zacarias, o texto nos diz que ele não morava, não residia em Anatote. Mas a Bíblia nos diz no capítulo 1, versículo 39 e o versículo 40, que este casal, mesmo sendo Zacarias sacerdote,
Eles moravam numa região montanhosa, afastada, isolada, talvez pela vergonha. A esterilidade era um sinal da reprovação e do juízo de Deus, e em muitos casos era um motivo legítimo para o divórcio. Dentro daquela cultura, os homens reivindicavam o divórcio por conta da esterilidade da sua esposa. Então, as pessoas que viam este quadro, um casal cuja esposa era estéril, não gerava filhos, principalmente neste caso aqui do sacerdote, as pessoas observavam e usavam o óculos da interpretação da teologia retributiva, ou da teologia da justiça retributiva, isto é, aqui se faz, aqui se paga. Você plantou o mal e irá colher as consequências. Talvez seja por isso que, antes de apontar o problema deste casal, a dificuldade que este casal enfrentava, antes de mostrar a impossibilidade deste casal, talvez seja por isso que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, inspirou o escritor São Lucas a mostrar que, no caso deste casal, eles não estavam vivenciando uma relação de causa e efeito. Eles não estavam recebendo o juízo divino sobre a sua vida. Por quê? Porque Lucas começa, antes de mostrar a impossibilidade, Lucas mostra primeiro, no versículo 6, que eles eram justos perante o Senhor. E Lucas vai mais além. Lucas nos diz que eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ninguém poderia apontar o dedo e dizer: eles estão vivendo isso pela reprovação divina, pelo desfavor divino, pelo juízo divino. Por quê? Porque eles eram irrepreensíveis. Glória a Deus. Talvez seja por isso que o escritor mostra que o problema que este casal estava enfrentando não tinha nada a ver com sua vida moral, com sua vida piedosa, porque eles eram exemplos, mas a esterilidade era um grande pesadelo, a esterilidade era um grande problema. Quando voltamos para as páginas do Velho Testamento, nós vamos perceber que, em muitos casos, pessoas que viveram o drama, a dificuldade, o pesadelo da esterilidade, chegaram a expressar os seus sentimentos de tal forma que Sara, esposa de Abraão, não suportou o peso e a dor de não poder gerar o filho da promessa, que tentou dar um jeitinho colocando Agar para o seu marido. Outro caso, Raquel, a esposa de Jacó, ela chegou a dizer: não vale a pena viver se eu não conseguir gerar a minha história. É por isso que ela chegou para Jacó e disse a Jacó: Jacó, dai-me filhos, senão eu morro. Não adianta, não vale a pena viver se eu não consigo gerar a minha história, porque filhos dentro desse contexto representa história. E Jacó olha para ela e diz: porventura estou eu no lugar de Deus? O único que pode escrever uma história é Deus. A irmã Ana, quando não conseguiu gerar, o texto narra as dificuldades que ela enfrentava por conta da esterilidade. Se você observar comigo, o problema era tão grave que a Bíblia diz no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, versículo 7, que Ana perdia o apetite. No capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz que Ana chorava abundantemente. No capítulo 1, versículo 5, a Bíblia nos diz que Ana não tinha prazer nas coisas da vida, pois mesmo o seu esposo, lhe dando uma porção especial e diferenciada das porções que dava à sua família, nem mesmo isso alegrava o seu coração.
E é interessante porque o texto nos diz que ela tinha amargura de alma, e ela dá um testemunho de si mesmo. Se nós chamássemos Ana, naquela condição que ela se encontrava, estéril, sem poder gerar filhos, e colocássemos ela aqui e disséssemos para ela: Ana, dá um testemunho de si mesmo, ela responderia, no capítulo 1, versículo 15, ela diria: eu sou uma mulher atribulada de espírito, por conta da esterilidade. Se olhássemos hoje com os óculos que nós temos na atualidade, diríamos assim: essa mulher tem problemas emocionais. Sim ou não? Falta de apetite, chorava abundantemente, e ainda chegou a dizer acerca de si mesmo que era atribulada de espírito. Tudo isso por conta da esterilidade. E por que ela ficou assim? Por que ela chegou a este nível de sofrimento? O que ela teve que enfrentar para chegar a este quadro tão difícil? Em primeiro lugar, por conta dos padrões que a sociedade estabeleceu. Porque dentro do contexto de Ana, Raquel, Isabel, elas estavam inseridas em uma sociedade que diziam: uma mulher que não gera filhos é uma mulher amaldiçoada por Deus. Uma mulher que não gera filhos é uma mulher que não possui valor algum. Como até então ela não tinha filhos, e a sociedade olhava para ela e eles apontavam e diziam: Deus a amaldiçoou. Esse era um conceito que a sociedade tinha em relação às mulheres que não geravam, mas isso não era um conceito de Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus, Deus nunca disse que uma mulher que não gerava era uma mulher amaldiçoada por Ele. Não tem isso na palavra de Deus. Deus nunca disse isso, até porque Deus nunca vinculou o valor de uma mulher à sua capacidade de gerar. Diferentemente do mundo, o mundo te valoriza, o mundo me valoriza pelo que temos, pelo que possuímos. O mundo só te valoriza se você tiver dinheiro, se você tiver uma boa formação, se você tiver alguma coisa para oferecer ao mundo. Mas Deus é diferente. Deus não te valoriza pelo que você pode oferecer para Ele. Deus te valoriza pelo que você é nele, pelo que você é em Cristo. E para Deus você tem valor. Quantos podem adorar o nome do Senhor nesta tarde? Nós não vivemos pelos padrões que o mundo estabelece. Nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Para Deus não importa o que você pode oferecer para Deus, não vale nada. Você tem valor em Cristo. Nós fomos restaurados em Cristo. Deus não ama aquilo que você tem, Deus ama aquilo que você é. E o que nós somos? Nós somos a sua imagem e semelhança, restaurados em Cristo. E o que nós somos? O que a palavra de Deus nos garante que nós somos em Cristo? Nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa. Nós somos povo adquirido. Nós fomos resgatados das trevas. Nós fomos transportados para o reino da sua maravilhosa luz. Nós estamos hoje vivendo, desfrutando daquilo que Deus pode nos proporcionar através do seu Espírito. Nós estamos na presença do Pai. Tudo isso nós desfrutamos em Deus. E só quem é grato por isso adore ao Senhor. Não importa se o mundo olha para você e diz que você não tem valor. Para Deus você tem valor. Levante a tua cabeça. Deus tem um plano extraordinário. Deus tem um projeto extraordinário para executar na tua vida e na tua casa. Não importa as palavras que foram lançadas, palavras negativas, palavras de maldição, palavras contrárias. O que vai sobressair, o que vai prevalecer, não é a palavra de alguém que lançou maldição ao teu respeito. O que vai sobressair e o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Só quem acredita nisso, por um minuto adore ao Senhor.
Senhor. Levante a sua mão nesta tarde. Nós estamos na presença de Deus, e Deus traz alguém para ouvir essa palavra. Alguém que me ouve nesta tarde. Deus te diz: o que vai prevalecer é a minha palavra, é a minha palavra, é a minha palavra, é a minha palavra. Deus cumprirá com a palavra dele. Eu já sinto a presença de Deus. Só quem pode adorar, só quem pode adorar em nome de Jesus, só quem veio adorar, quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Enche essa casa de adoração. Deus já está recebendo a tua adoração. Eu me indico Madaramanchocom. Glória a Deus. Pode adorar o Senhor. Pode adorar o Senhor. Pode adorar o Senhor. Deus está renovando as tuas forças. Deus está renovando as tuas forças. Esse sentimento de fracasso, esse sentimento de decepção, esse sentimento, essa vontade de parar, de desistir, de abrir mão de tudo, vai sair do teu coração aqui nesta tarde. A palavra de Deus está renovando as tuas forças. Recebam agora, recebam agora, recebam agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebam agora renovação, 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 renovação. Renovação espiritual que está sendo promovida pela palavra. Eu me indico, mandaramando vou aciar. Deus está te dizendo: persevera em meio às provações. Diga para quem está ao seu lado: persevera em meio às provações. Continua. Me chama a atenção é que este casal tinham ambos idades avançadas. Casaram. Sacerdote tendo um filho homem, ele já nascia com a chamada sacerdotal. Capítulo 3 de Números, versículo 10, Deus disse a Moisés: Moisés, Arão e os seus filhos. É hereditário. Zacarias já nasceu com a expectativa: vou criar o meu menino, vou instruir, tudo que eu aprendi eu vou ensiná-lo. Primeiro ano nada, 2 anos nada, 5 anos nada, 10 anos, 15 anos. Mas essas circunstâncias não impediu que eles continuassem perseverando na fé. Eles continuaram servindo a Deus, firmados, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos da lei do Senhor. Os anos passaram-se e eles firmes. Isso poderia gerar desânimo, né? Porque nós estamos vivendo em uma época que quando eu não alcanço o que eu almejo, eu abro mão de tudo, eu desisto de tudo, eu vou embora, porque tem que ser de acordo com a minha vontade. Mas não, filho, é de acordo com a vontade de Deus. Não, Deus não tem compromisso com a minha vontade, Deus tem compromisso com a vontade dEle. Deus não tem compromisso com a minha palavra, ainda que Ele pode honrar a minha palavra, se for liberada com fé e for a vontade dEle. Ele pode honrar uma palavra que for liberada por um dos seus servos, mas compromisso Ele só tem com a palavra dEle. Glória a Deus. Mas mesmo diante das circunstâncias contrárias, capítulo 1, versículo 8, nos diz a Bíblia que tanto Zacarias, como aqui aparece a sua esposa de forma implícita, tanto Zacarias quanto a esposa, e aconteceu o que? Exercendo ele, diga comigo, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus.
as circunstâncias não impediram deles continuarem exercendo. Se Deus te chamou para fazer algo, continua exercendo. Mas o vento está contrário, continua exercendo. Mas o barco está sendo balançado para lá e para cá, continua exercendo. Mas a noite escura chegou, continua exercendo. O mar está bravio, continua exercendo. O desânimo pegou, continua exercendo. A vitória não chegou, continua exercendo. O milagre não foi alcançado, continua exercendo. O Senhor te traz aqui para te liberar essa palavra. O espírito de profecia, que é a palavra, já está liberando isso para o teu coração. Continua exercendo independente das circunstâncias. Continua. Diga para 2 pessoas que estão ao seu lado: continua exercendo. Vai. Diga, continua exercendo. Nada pode te parar, nada. A doença não para, os ventos contrários não param, as impossibilidades não param. Não vai parar a marcha dessa igreja, não vai parar a marcha deste povo, não vai, porque essa igreja está debaixo de uma promessa. Não vai parar, ninguém para quem está debaixo de uma promessa. Quem tem fé para receber, levanta a mão no terceiro andar. Porque ninguém vai parar, o diabo não vai parar, o mundo não vai parar, ninguém para quem está no centro da vontade de Deus. Continua exercendo. Eu indico manaravaciar. Eu estou sentindo uma presença tão poderosa. Eu estou sentindo uma graça sendo liberada sobre. Desde que eu cheguei nessa igreja, quando eu coloquei o pé aqui dentro, o clima estava diferente, a atmosfera está diferente. E eu posso falar pela fé. É tarde de milagre de Deus. Se você crê, Jesus pode operar agora. A palavra é poderosa para fazer. A palavra é poderosa para realizar. Se você quer, pega agora pela fé, através da palavra que está sendo liberada nesta tarde. Recebam da parte de Deus. Adora. Enche essa casa de adoração. Adora. Enquanto você adora, Jesus vai começar a tocar. Enquanto você adora, Jesus vai começar a tocar. Enquanto você exalta, Jesus vai começar a mexer. Em nome de Jesus, adora. Na tua adoração, Jesus está fazendo. Na tua adoração, a palavra está operando. Na tua adoração, Jesus pode te batizar. Na tua adoração, Jesus pode te curar. Na tua adoração, a palavra pode estar indo do outro lado, dando livramento, proteção, provisão, milagres. Ele pode. Oh, aleluia. Não é fácil perseverar em meio às provações. Custa um preço. Preço da cruz, preço das renúncias. Mas o Senhor está te dizendo: valerá a pena. Valerá a pena. Como ele continuou, se ele não tivesse continuado o sacerdócio, ele não teria ido para o templo. Se ele não tivesse ido para o templo, ele não teria uma visitação especial no templo.
como ele continuou exercendo, quando ele continuou fazendo, como ele foi para o templo fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Deus disse: vai ser no templo, vai ser no lugar da adoração, vai ser no lugar dos sacrifícios. O que, Senhor? Vai receber uma visita do céu. Alguém vai receber uma visita do céu. Eu creio nessa palavra, Jesus. Eu creio. Você crê também nessa palavra? Haverá uma visitação por esses dias. Eu libero, pela ousadia da palavra, eu posso dizer: haverá uma visitação. Quando ele entrou, ele se espantou. Ele percebeu: não, isso aqui não é humano, isso aqui é espiritual. Gabriel estava lá, e Gabriel disse para ele: Zacarias, não temas, Zacarias. Por quê? Porque as tuas orações foram ouvidas. As tuas orações, as mais antigas, todas foram ouvidas. E o que vai acontecer? Tua mulher dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Esse versículo 14 aqui é para você pegar com fé. Durante anos, uma trajetória marcada por tristezas e incompreensões. Mas olha a palavra que veio do céu para eles. Diga assim comigo: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão. Receba essa palavra. Deus está dizendo para o coração de alguém aqui: terás prazer, alegria. E essa bênção vai ser tão grande, essa alegria vai ser tão grande, a notícia vai ser tão grande, o que Deus vai fazer vai ser tão grande, que muitos se alegrarão. Adora. Quebra o cântaro, quebra o vaso de alabastro na presença do Senhor. Adora. O final vai ser melhor. Terás prazer. E eu imagino, irmãos, Zacarias: como é que vai ser isso? Já somos avançados, já somos velhos. Aí o anjo diz: está duvidando, é? Ficarás mudo até o nascimento dele. Agora imagine o problema que ele tinha. Alegre por saber que um milagre já estava sendo gerado. Aquela alegria, porque a sua história seria transformada radicalmente. Imagine ele chegando em casa para contar o problema, para contar a sua esposa. O que foi, rapaz? Está diferente hoje. Escreve logo esse negócio aí. Recebi uma visitação do céu hoje. Oh glória. Quem foi? Foi Gabriel, aquele que assiste diante do Senhor. E o que ele disse? Ele disse que as nossas orações foram ouvidas. E está vindo um milagre, está vindo um milagre, está vindo um milagre. Vai ser gerado um fruto no teu ventre, será chamado de João Batista. E tem mais, ele disse que teremos prazer, muito prazer, alegria, alegria, alegria. E muitos se alegrarão no nascimento do menino. O que Isabel não sabia, nem imaginava, é que no seu ventre estava sendo gerado o precursor do Messias. No seu ventre estava sendo gerado aquele que Jesus disse: dentre os filhos de mulher não teve nenhum maior do que João, não. O que Deus vai fazer é tão grande, é tão extraordinário. Eu finalizo essa palavra. Mas as impossibilidades, diga para quem está do seu lado: as impossibilidades não podem te paralisar
Porque se ela te paralisar, você não vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E se você não fizer aquilo que Deus te chamou para fazer, você não vai para o templo. Se você não for para o templo, você não recebe a visitação do anjo. Então continua exercendo, continua fazendo, continua orando, continua adorando, continua jejuando, continua intercedendo. Não salvou, pastor, faz tanto tempo que está afastado. Continua orando, continua intercedendo. Por conta da tua intercessão, Deus fecha a cova, Deus dá livramento, Deus marca encontro na terra, Deus ainda marca encontro na terra, Deus ainda bate o soberbo e manifesta a sua glória.